Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário Eurodólar, o último desta semana, da primeira semana de dezembro. Isto quando, já me volto a repetir, foi praticamente a semana toda, o Eurodólar continua em ganhos, o dólar continua em perdas, isto quando os mercados continuam à espera da próxima reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, já para a semana, onde se espera um corte de taxas de juros e isso, creio que será exatamente isso que está a levar aqui assim a continuação desta semana em perdas do dólar e em ganhos do euro-dólar, como vemos aqui assim as perdas do dólar em toda a semana. Tivemos apenas ontem um dia relativamente positivo, uma pequena correção das perdas que tem tido, que teve durante a semana toda, aqui no índice do, do dólar, enquanto exatamente o que aconteceu no inverso do euro-dólar, ou seja, toda a semana em ganhos. Ontem o euro-dólar teve aqui assim um dia negativo e hoje já está a começar novamente em ganhos. Isto ontem, o que tivemos em termos de dados, até poderia dar aqui mais ganhos no dólar, ou seja, mais perdas no euro-dólar, mas tal não aconteceu. Foi o caso dos novos pedidos de subsídios semanais, o número semanais dos novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos caíram para 191 mil, um mínimo das últimas semanas, meses, e isso poderia estar aqui a levar aqui assim alguns ganhos no dólar, por assim dizer, ou seja, um recuo nas expectativas de cortes de taxa de juros. Tal não aconteceu. Tal também não aconteceu com os tal Challenger Job Cuts, ou seja, o número de empregos perdidos, ou seja, de cartas recebidas por empregados relativamente à rescisão de contratos, que caiu para 71 mil, dos anteriores, do mês anterior de 153 mil, isto quando o mercado esperava cerca de 100 mil. Portanto, isto foram boas notícias em termos de dados do mercado de trabalho, que não tivemos esta semana, outros não tivemos, voltámos a não ter os non-farm payrolls, como já disse, mas isso não fez com que, houve aqui de facto aqui alguns ganhos do dólar, algumas perdas do euro-dólar, ficaram retidos aqui nos 1,1640 aproximadamente, e não mais do que isso. Hoje já tivemos aqui também os números revistos, o número final do PIB na Europa, que foi revisto em alta, de 0,2 para 0,3, mas também, como vemos, pouco impacto faz. Estamos a falar de dados já atrasados para todos os efeitos, já é a história passada, é o terceiro trimestre, estamos a acabar o quarto trimestre. É natural que não haja aqui um grande impacto nos mercados, até porque não foi um número muito fora. Hoje vamos estar à espera do Core PCE Price Index, ou seja, a medida preferida do Fed para a inflação. O consenso de mercado aponta para os 0,2, eu acho que poderá ser um pouquinho mais acima, aos 0,3, eu creio que isso mesmo assim não vai também alterar o que o mercado está a querer ver, a empurrar o dólar para baixo, o euro-dólar em alta. Estes números do Core PCE Price Index a estes níveis e neste momento, estes já sim bastante atrasados em setembro, também não deverão ter aqui assim um grande impacto. Eu só espero um impacto mais forte se realmente tivermos aqui números muito fora destes 0,2, 0,3, 0,5, 0,6 mensal, pois isso aí poderá fazer moça e, portanto, aqui assim o mercado rapidamente recuar das expectativas de cortes de taxa de juros e levar aqui assim a mais perdas do euro-dólar, mais ganhos do dólar. Ou o inverso, um número bastante baixo no Core PCE Price Index poderá, digamos, impulsionar ainda mais este movimento já forte em alta do euro-dólar. Temos ainda os dados da Universidade de Michigan, onde o mercado está à espera de uma pequena subida na confiança do consumidor, e uma continuação da pequena descida, digamos, nas expectativas de inflação, tanto a curto como a longo prazo. Também acredito que não vai haver grande impacto, a não ser que os números saiam muito fora, e aqui, por exemplo,
na confiança do consumidor, estamos à espera de um aumento de 51 para 52. Portanto, se houver algo realmente muito fora, embora eu acredito que o mercado vá reagir muito mais a dados em baixo, ou seja, se estes dados de 51 se caírem abaixo de 50, admite aí que seja um movimento mais forte em alta do euro-dólar do que, por exemplo, em lugar de ser 52 a sair, serem 54 ou 55, já não admito que haja um recuo no euro-dólar da mesma forma que no outro sentido. Bom, mas isto, como sempre, é a minha opinião, é a forma como eu vejo o mercado e não constitui qualquer recomendação de investimento. Vamos então agora olhar para os gráficos. Gráfico semanal, ele continua aqui assim dentro desta área de consolidação, como vemos, continua sem sair, apesar de ter sido uma semana em alta, a volatilidade continua a baixar. Reparamos que esta vela é bastante mais pequena para já, estamos a falar no princípio deste último dia da semana, do que a anterior. O máximo, entre mínimo e máximo, não temos sequer uma figura, ou seja, está 1,1589 de mínimo e 1,1682 de máximo, é o que temos aqui para já, e com os indicadores de momentum praticamente na mesma como começaram a semana, portanto, sem grandes alterações. Quando olhamos para o gráfico diário, vemos então aqui o preço a tentar a testar aqui esta nuvem de Ishimoku, essa que neste momento se encontra entre os 1,1636 e os 1,1730, portanto é aqui mais uma figura. O perder destes mínimos, nomeadamente a que temos aqui vindo hoje, aqui à volta dos 1,1645, que está nesta tensão, estamos a falar de que o euro-dólar continua a testar esta tal área que eu coloquei aqui assim já há bastante tempo de resistência entre os tais 1,1645 e 1,1670 aproximadamente, mas o quebrar desta, portanto, o voltar abaixo desta área, poderemos ter aqui a média móvel 55 nos 1,1623 neste momento, 55 dias, isto é o gráfico diário, e mais abaixo os 1,1590 dado pela média móvel dos 21 dias. Quando olhamos para os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI continuam a validar, digamos, esta tendência ascendente de curto prazo que nós estamos aqui a ver no gráfico diário. O mesmo acontece com o gráfico a 4 horas, que também vê-se com nitidez a tendência ascendente. Os indicadores de momento, tanto o MACD como o RSI, continuam acima das respectivas linhas neutras, portanto, a validarem este movimento, apesar de agora termos aqui assim um cruzamento bearish, um cruzamento da média da linha do MACD com a linha de sinal, no cruzamento descendente, a poder dar aqui assim esta tal correção que estamos aqui a ver. A primeira linha de suporte aqui neste gráfico a 4 horas é de facto a média móvel 21, que neste momento se encontra a 1,1645. O preço está aqui de volta desta área de resistência que eu marquei aqui no gráfico a 4 horas, que se encontra mais estreita do que na outra, ou seja, 1,1655, 1,1668 é esta a área de resistência. O quebrar desta resistência, mais uma vez, temos aqui assim o próximo objetivo a poder estar aqui nos 1,1730, portanto ligeiramente acima de 1,17. O quebrar, por outro lado, aqui dos mínimos que já vimos aqui assim à volta dos 1,1740 do dia de hoje, pois abre aqui a possibilidade de virmos ver esta área de suporte que está aqui nos 1,1605 e que, se olharmos para as médias móveis 55 e 200, ela está entre os 1,1583 e os 1,1604. Portanto, aqui continua aqui assim uma forte área de suporte à volta dos 1,17, se quebrado os tais 1,1640. O meu cenário base continua, para o dia de hoje eu continuo a ver a continuação desta tendência ascendente, mas como sempre é apenas a minha opinião e a forma de eu interpretar os gráficos. Agora vamos acabar então com
o gráfico a 1 hora, como sempre, aquele que normalmente valida, digamos, os movimentos diários mais finos. E o que é que vejo? Eu vejo que tanto o MACD como o RSI começam agora a dar aqui assim uma nova área de consolidação. Provavelmente acabaremos a semana mesmo nesta área de consolidação em que vai desde o máximo do ano até ao mínimo de hoje já. Ou seja, estamos a falar mais ou menos à volta de 40 pontos, mais uma vez volatilidade reduzidíssima, entre 1,1640 e 1,1680. Este é o meu cenário base para já, ou seja, a continuação desta tendência ascendente, mas com a consolidação no dia de hoje, à espera do que vai acontecer para a próxima semana. Qual é o risco de hoje? Mais uma vez, os dados que vão sair a poderem sair um pouco fora, além daqueles do costume, ou seja, Ucrânia, mais alguma narrativa sobre o Fed, e hoje ainda há uma votação na Alemanha de uma lei sobre Estado Social, sobre pensões, que se obviamente não passar no Parlamento, pode pôr em risco o governo alemão, e isso seria, em termos para o euro, pressionante do euro, ou seja, aqui obviamente daria mais alguma volatilidade e a sair destes níveis. Eu descoro essas situações a acontecerem hoje e, portanto, se mais uma vez, se tal não acontecer, se for o normal, poderemos então assistir a esta tal consolidação aqui. O break deste 1,1680, à volta disso, dos máximos desta semana, poderão levar então a um teste, primeiro aos tais níveis psicológicos de 1,17 e então depois aos tais 1,1728, ou seja, 1,1730. O quebrar em baixo, vamos ter aqui então novamente esta tal área que eu costumo já mencionei atrás, que dá entre os 1,1595 e 1,1605, ainda por cima, desta vez ali com a média móvel das 200 horas, que está aqui ligeiramente acima, aqui a 1,1610. Bom, e para já é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios, um ótimo fim de semana também, e eu por mim estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!